Olá, galera do sétimo ano. Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam se cuidando, se protegendo. Que a família de vocês esteja bem também. E que a gente em breve possa se encontrar, né? Retomar aí a nossa rotina dentro do mais normal possível. Quero dizer que estou com saudade dos meus alunos, a galera da Zona Norte. Tenho certeza que aqui represento os outros professores também, que com certeza estão com saudade de vocês, pessoal das outras unidades, né? Não vou citar todas aqui para não esquecer nenhuma, mas tenho certeza que a galera toda tá com saudade de vocês também, todos os outros professores. E é isso, a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar. Eu espero que vocês realmente estejam bem, que vocês estejam se cuidando, né? E daqui a gente vai fazendo o melhor possível para levar o conteúdo para vocês, para levar aí um pouquinho, né, de aprendizagem, compartilhando o nosso conhecimento com vocês, ok? Bom, na aula anterior nós demos início então aos estudos, né, sobre a industrialização brasileira. Nós falamos que essa industrialização foi uma industrialização tardia, que aconteceu, né, de maneira tarde no nosso país, no século XX, no início do século XX, porque o Brasil era um país agrário exportador, e aí com a crise de 29, a crise na produção do café aqui no Brasil, você começa a ter incentivos no governo de Getúlio Vargas para uma industrialização no nosso país, iniciando pela indústria de base. O Juscelino Kubitschek dá continuidade a esse trabalho. E aí a gente terminou a última aula falando que, né, houve então um grande investimento no governo do Juscelino, mas que a gente tem como consequência o aumento de uma dívida externa no nosso país, né? Então, em meio aí a uma crise econômica, no contexto, né, também da Guerra Fria, que era a disputa ali entre os Estados Unidos, que era capitalista, e a União Soviética, que era socialista, né, estavam disputando a hegemonia do mundo. Nós vamos ter então o Brasil inserido no meio dessa crise, com uma crise econômica, inserido nesse contexto mundial, e aí o discurso brasileiro, né, o discurso político dentro do Brasil vai ser um discurso de combate ao socialismo, de combate ao comunismo, e alimentado, influenciados, financiado pelos Estados Unidos, nós vamos ter a implementação de um regime ditador no nosso país, né? De 1964 a 1985, nós vamos viver o período da ditadura militar no nosso país. Período esse, ditadura essa, financiada pelos Estados Unidos como uma desculpa de combate a uma ameaça comunista que na realidade não existia aqui no território brasileiro, mas que foi um discurso alimentado aí, né, financiado, fomentado pelos Estados Unidos e por alguns grupos, né, políticos e de empresários aqui no Brasil, que acabou culminando com a implementação desse triste episódio da nossa história, né, que foi o período terrível aí de opressão da ditadura militar. E aí vocês podem perguntar, professora, então por que a gente vai falar desse período para falar de industrialização brasileira? Porque, né, mesmo diante de todo esse cenário que a ditadura militar representou, de opressão, de cassação de direitos, né? A gente não tinha liberdade de expressão, nós não tínhamos liberdade para falar do governo, para criticar o governo. Muitas pessoas hoje em dia usam o discurso de que nessa época não existia corrupção. Nós vamos ver que isso não é verdade. Não se falava de corrupção, não se sabia de corrupção, porque havia censura, ninguém tinha acesso aos dados do governo, a documentos do governo, ninguém podia criticar o governo, porque senão era preso, torturado, morto, expulso do país, né? Então, foi um período bem difícil em termos sociais, em termos políticos, de liberdade,
no nosso país, né? Mas no que tange a questão econômica e industrial, esse período ele é conhecido de maneira popular, né? Antes de falar disso, aqui tem a foto, né, dos presidentes que governaram o país aí durante o regime da ditadura, né? Todos eles militares: Castelo Branco, Costa e Silva, o general Médici, Ernesto Geisel, e o Figueiredo, que foi o último aí presidente militar que fez a transição para a abertura novamente, o retorno à democracia no nosso país. Todos eles muito opressores, né? Todos eles alimentaram aí a tortura pelos anos da ditadura militar. Mas popularmente existe o termo milagre econômico, né? A ditadura militar, ela foi responsável, os governos militares, né, conseguiram promover um desenvolvimento econômico que até então não acontecia, não tinha acontecido, não tinha precedentes, né, no nosso país. Como a gente viu na aula anterior, né? Toda aquela industrialização, desenvolvimento de Vargas, Juscelino, ela tem um preço. A nossa dívida externa aumenta, a gente entra em crise, né? E aí, claro, a nossa economia não crescia como se esperava. E durante o regime militar, essa economia vai crescer muito. O produto interno bruto, a soma de todas as riquezas do Brasil, ela vai crescer coisa de 10%, às vezes, dependendo do ano, a gente vai ver uma tabela mais à frente, dependendo do ano, até mais de 10% de aumento, né, esse PIB vai ter durante o ano. Então, o milagre econômico, esse período, ele vai ficar marcado por esse crescimento acelerado da economia, por uma redução da inflação. A inflação vai ter um certo controle durante esse período chamado de milagre econômico. Nós vamos ter a atração de investimentos externos. Os governos militares vão atrair investimentos externos para o Brasil, assim como Juscelino fez, né, para investir aí no seu tripé econômico. O regime militar também vai atrair investimentos estrangeiros, vai ampliar, né, as empresas públicas. Ou seja, novamente a gente vai ter uma intervenção do Estado na economia, o Estado intervendo, né, na economia. Nós vamos ter um projeto de integração nacional. Lembra que nós falamos lá na aula passada, logo no início, que o Brasil, antes de se industrializar, era um país, né, arquipélagos. Nós tínhamos arquipélagos econômicos, não havia uma integração, né? Juscelino tenta ali levar o desenvolvimento para o interior do Brasil com a criação da cidade de Brasília. Vai haver uma ligação desse interior com o Sudeste, né? O governo militar, ele vai continuar esse projeto de integração nacional, né? De criar estradas, rodovias que unam esses diferentes lugares do nosso país. E teremos também aí investimentos dos militares nos projetos energéticos. Nós vamos falar, né, tem a construção da usina de Itaipu, vamos falar dela um pouquinho mais à frente. Então, tudo isso acaba legitimando esse período. Aí vocês podem me questionar, pode ter pessoas que questionam, que possam questionar, né? Professora, mas se foi tão terrível a ditadura militar, por que tanta coisa aconteceu? Por que a gente chama, né, então, de milagre econômico? Porque no campo econômico, realmente, nós tivemos esse grande crescimento, né? Esse crescimento acelerado da nossa economia. Então, professora, então teve coisa boa. Pois é, vamos com calma e vamos por partes. Esse milagre econômico, ele vai acontecer entre os anos de 1968 e 1973. Vocês viram que a ditadura começou em 64, né? E ela termina em 85. Então, apenas em uma parte desse regime, nós temos aí de 68 até 73 esse milagre econômico. Depois, nós vamos mergulhar numa crise profunda da nossa economia
né, que vai se estender aí de 1973, o final desse período do milagre econômico, ainda no governo militar. Essa crise econômica vai se estender pelos próximos anos, né? Até a década de 90, nós vamos ter reflexos dessa crise econômica que o governo militar vai deixar no nosso país. Mas nós vamos entender como isso vai se desenhando aí ao longo, né, do governo, do período da ditadura militar. Então, olha só, como que os militares desenvolveram essa nossa economia? Como que eles conseguiram reduzir a inflação, atrair investimentos, ampliar empresas, criar esse projeto de integração nacional, investir em indústria? Bom, alguns recursos vão ser utilizados para isso, né? Primeiro, empréstimos externos. Os governos militares vão pegar empréstimos nos bancos internacionais, tá? Como o FMI, né? Então, vai ter muito dinheiro sendo adquirido pelo Brasil através desses empréstimos. E isso, claro, uma hora vai ser cobrado, né? Uma hora vai ter que ser pago por pelo nosso governo, tá? Então, os empréstimos externos foram uma das alternativas utilizadas pelos governos militares para conseguir investir aí nessa infraestrutura, nessas obras, nesse desenvolvimento, gerando o milagre econômico. Além disso, ele vai oferecer títulos públicos. O que são títulos públicos? Você compra um título do governo, vou usar aqui valores fictícios, tá, gente? Vamos supor que o governo te vende um título por R$100. Então, você compra esse título, paga R$100 para o governo e depois você pode resgatar esse título. E aí, o governo vai te pagar um valor a mais. Então, você, de alguma forma, compra esse título, coloca dinheiro nos cofres públicos, esse dinheiro é utilizado para todo esse desenvolvimento e depois você pode cobrar esse título público do governo. E aí você comprou por 100, o governo vai te devolver 110, né? Tem uns juros, tem um valor a mais. Claro que esses valores aqui são fictícios, tá, gente? Só pra gente tentar entender o que seria mais ou menos esse título público. Além disso, ele vai financiar as empresas privadas, né? Então, o governo vai dar dinheiro para essas empresas privadas através de empréstimos para que elas se desenvolvam, né? Desenvolvam suas atividades e assim o país tenha mais empregos, mais gente com dinheiro, mais gente consumindo e assim movimentando a economia. Vai oferecer incentivos fiscais. Olha, se você quiser trazer a sua indústria para o Brasil, você pode colocar ela aqui e a gente deixa você não pagar a água, a gente deixa você não pagar a luz, ou você não precisa pagar esse imposto, você não precisa pagar... durante 5 anos você não paga impostos aqui no Brasil. Traz a sua indústria para cá. Para integrar o território, né? Para integrar o território nacional... Ele também vai incentivar, né? Perdão, a instalação dessas indústrias em vários lugares do país, não só ali no Sudeste. Então você vai ter essa integração nacional acontecendo. E tudo isso foi ótimo, maravilhoso. O nosso país foi desenvolvendo, né? Eu coloquei essa imagem. Cuidado, estamos em obras. Por quê? Eram muitas obras acontecendo no nosso país, obras de infraestruturas, né? Obras gigantescas. Professora, por que tem uma imagem das pirâmides do Egito aqui no meio da nossa aula? Você tá doida? Não. Então eles construíram pirâmides aqui no Brasil? Eu não conheço. Também não, gente. Porque todas essas obras gigantescas que eles fizeram aqui no Brasil ficaram conhecidas popularmente como obras faraônicas, né? Porque são essas obras gigantescas, como as construções egípcias, né? Muito grandes. Então, os governos militares investiram nessas obras faraônicas, né?
Que obras foram essas? Nós temos aqui alguns exemplos, como a construção da Ponte Rio-Niterói. E aí, lembra que eu falei, muita gente comenta que no governo militar, né, de forma equivocada, de forma errônea, que no governo militar não existia, na ditadura militar não existia corrupção. Claro que existia, só que você não tinha acesso aos documentos, acesso aos dados, né? Você não sabia o valor das coisas que estavam sendo pagas. A construção da Ponte Rio-Niterói é um desses exemplos, tá? Essa obra faraônica, gigantesca, que é super importante por ligar esses municípios, né? O município do Rio ao município de Niterói, ela podia ter sido construída, na época que ela foi construída, ela era considerada a maior ponte do mundo. Hoje não, né? Hoje a gente já tem pontes maiores do que ela, mas ela foi considerada maior. Ela poderia ter sido construída em outro ponto da Baía de Guanabara, com menos gastos, né? Com menos investimentos, no sentido de gastos, que ela teria o mesmo efeito, né? De desenvolver, de integrar, de ligar um município ao outro. Mas, no entanto, para fins de maior faturamento, essa ponte foi construída aonde ela está atualmente, né? Então, aí, né, na construção da ponte, houve desvio de verba, houve superfaturamento. Então, a corrupção, ela existia no regime ditatorial no Brasil. A gente só não tinha acesso a essas informações. Outra obra faraônica é a construção da usina de Itaipu. Ela é uma usina binacional. Ela foi construída com dinheiro, né, brasileiro e paraguaio. Então, ela é uma usina dividida entre esses dois países, tá certo? Também é uma obra gigantesca que levou muito dinheiro, que também teve muito desvio de verba, que também teve superfaturamento, construída aí durante o regime ditatorial. E aí é óbvio que essas obras geravam emprego, as pessoas tinham emprego, as pessoas tinham dinheiro porque trabalhavam, compravam produtos, movimentavam essas indústrias cresciam, geravam mais emprego. Então você tinha aí um crescimento econômico formidável no Brasil, né? Às custas desses empréstimos internacionais, que vai fazendo com que a nossa dívida fora do país vai aumentando, e uma hora essa conta iria ser cobrada, né? E a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Antes, eu queria falar desse cara aqui, chamado Delfim Neto, tá? Que disse, durante esse período ditatorial, né? Ele era um dos integrantes do governo, e ele disse o seguinte: temos que esperar o bolo crescer para depois distribuir para as pessoas. Porque aí vocês podem pensar, professora, mas estava bom, a economia estava crescendo, o Brasil estava crescendo, estava tendo dinheiro. O Brasil estava crescendo muito. O produto interno bruto do Brasil crescia, às vezes, mais de 10% ao ano, né? Nesse período aí de 68 até 73. Estava crescendo muito. E o Delfim dizia o seguinte: a gente tem que esperar esse crescimento acontecer, né? Então, ele dizia, vamos esperar o bolo crescer, para depois a gente distribuir para as pessoas. Estava crescendo, e cadê essa distribuição? Ela não acontecia. Eu coloquei aqui uma imagem para ilustrar isso, né? O bolo cresce, mas o que acontece? A riqueza, a maior parte desse crescimento, fica concentrada na mão de poucas pessoas. A maioria da população, na verdade, continua na pobreza, a desigualdade social, a desigualdade econômica continuam muito fortes no nosso país. Então, a ideia de esperar o bolo crescer para repartir nunca aconteceu, porque ele nunca foi repartido, né? Essa riqueza toda, todo esse crescimento ficou concentrado na mão dos grandes militares, dos grandes empresários, daquelas pessoas que comandavam o país nesse momento, nesse contexto histórico, né, da ditadura militar. Aí eu coloquei uma imagenzinha, né, uma chargezinha aí pra gente. Com o milagre econômico, o PIB cresceu.
mas a desigualdade também. O índice de Gini, que em 1960 estava em 0,54, pulou para 0,63 em 1977. Olha só, esses indicadores sociais, né, como o índice de Gini, por exemplo, o IDH, eles mostram o quanto um país é desigual, o quanto um país, né, tem uma população pobre, uma população vulnerável. E apesar de esse período de 68 a 73 ser chamado de milagre econômico, haver grande crescimento, as indústrias crescendo no nosso país, né? Todo esse crescimento econômico não se refletiu no desenvolvimento social do nosso país. Pelo contrário, a pobreza aumentou, a desigualdade aumentou, o nosso país estava esperando esse bolo ser repartido, só que isso não aconteceu, né? E daí eu coloquei aqui uma tabelinha que tem no livro de vocês, para vocês observarem. Olha só, como em 68 começa a crescer o PIB, né? Próximo ali de 10% ao ano. Nos anos seguintes, esse PIB vai aumentando. Em 70, mais de 10% ao ano de crescimento. Em 71, quase 12%, 72 também. Olha o ano de 73. Em 73, 14% de aumento no PIB. Então, a riqueza, né? O PIB é a soma de toda a riqueza do país. O país estava enriquecendo, estava crescendo, era um milagre, esse crescimento nunca tinha acontecido antes. Olha como lá em 67, já na ditadura, né, o crescimento era ali de 4%. Olha como, de repente, com todos esses investimentos, o PIB começa a crescer, se multiplicar mais e mais, mas essa riqueza nunca foi distribuída. A população, pelo contrário, né, aumentou a desigualdade entre ricos e pobres. Você tinha poucas pessoas ricas no nosso país, mas você tinha muitas pessoas pobres em situação vulnerável no nosso país, né? Então a desigualdade foi intensificada nesse período. A violência, a opressão, a tortura, a desigualdade, tudo isso cresceu em contrapartida do crescimento econômico, né? E aí vocês podem reparar nessa mesma tabela que a partir de 73, esse PIB começou a cair drasticamente. Em 73 foi 14%, em 74 foi 8%, em 75 menos de 6%. E por que isso acontece? Nós vamos ter em 1973 uma crise internacional do petróleo, que vai afetar as economias mundiais. Então elas vão começar a entrar em retração. Ao invés de crescer, elas vão começar a diminuir, né? A terem uma retração. E isso, claro, vai afetar aqui a economia brasileira. Qual é a consequência de tudo isso? O nosso endividamento externo, né, já estava nas alturas. A gente tinha pego muito empréstimo para financiar todas essas obras, para investir em todo esse crescimento econômico que agora estava em queda, né? E a gente tinha que pagar essa dívida. Qual era a solução? Vamos promover um arroxo salarial. Congela os salários, diminui os salários. O pobre, que teve a desigualdade social intensificada durante esse período, né, que estava sendo oprimido, torturado, perseguido pelo regime ditatorial do Brasil, pela ditadura militar, ele tinha que pagar essa conta, né? E aí a gente tem a dívida externa aumentando, o governo não paga essa dívida, nós vamos ter uma altíssima inflação acontecendo nesse período, e a gente chega aos anos 80 com todo esse cenário de crise econômica. A ditadura tinha ficado muito intensa, muito mais opressiva, a pobreza tinha aumentado, a inflação estava em alta, a dívida não era paga, e os anos 80 vão ficar conhecidos como década perdida para a economia, né? O Brasil vai mergulhar numa profunda crise econômica, a inflação dispara, a pobreza aumenta, e nada se resolve, né? Em
1985, a gente tem, graças a Deus, o fim do regime militar, né, da ditadura militar no nosso país. E aí nós vamos ter outros presidentes que vão assumir no governo, entre eles, né? Esqueci de colocar aqui. Na década de 80, nós vamos ter uma maior desigualdade social, uma maior concentração de renda. As pessoas mais ricas vão ter muito dinheiro e as mais pobres não. Nós vamos ter menos investimento em saúde, em educação, faltou uma vírgula ali, né? Em saúde, ou um E, né? Em saúde, educação, em políticas públicas, né? Então, por isso que economicamente essa década vai ser considerada uma década perdida, né? Porque a gente vai estar mergulhado aí numa crise muito grande. Com o final da ditadura militar em 85, novos presidentes vão assumir o governo do país, né? E aí a gente destacou aqui o governo, né, do Fernando Collor, já em 1990, tá certo? O governo do Collor vai iniciar... Nós temos o governo do Collor e do Fernando Henrique Cardoso, que vem depois dele, né? E esses dois governos, eles vão iniciar a implementação da política neoliberal no nosso país, né? Que vai se iniciar, então, na década de 90 com o Collor, né? Essa política neoliberal, ela vai ser uma política adotada, novamente, em função da influência dos Estados Unidos. Você tem os Estados Unidos estabelecendo em 1989 o chamado Consenso de Washington, né? Ele vai dizer, a gente está aqui no contexto da Guerra Fria, ainda disputando lá o socialismo e o capitalismo. E os Estados Unidos, para impedir que o socialismo se alastre no mundo, ele vai criar, né, o chamado Consenso de Washington, que vai ser um programa de ajuda financeira para outros governos. Então ele vai dizer o seguinte: olha, você que quer se desenvolver, que quer investir em indústria, que quer se industrializar, você pode contar com a gente. Nós vamos ajudar você a conseguir empréstimos, ajudar você a desenvolver o seu país. Nós temos uma receita para isso. A única coisa que vocês precisam fazer é adotar o modelo neoliberal. A abertura econômica, permitir que outras empresas investam no seu país, né? Diminuir a burocracia, privatizar empresas estatais, nada do Estado, do governo, intervindo na economia. O Estado tem que ser mínimo. O Estado não pode intervir na economia. Essa é a lógica do modelo neoliberal. O Estado mínimo, sem o Estado. Lembra lá que Vargas intervia, né, na economia. Havia uma intervenção estatal. Vargas criou a indústria de base. Ela era uma indústria que pertencia ao governo. O que o Collor vai inaugurar com o modelo neoliberal é uma indústria, quer dizer, é um modelo de Estado mínimo. O Estado não tem participação na economia, né? A economia vai se regular de acordo com as leis do mercado. Então a gente tem o Estado mínimo, né? Só que o governo de Collor, vocês podem observar aí, vai durar de 90 a 92. Por quê? Ele vai ser eleito com o discurso de combater os marajás. Collor vai dizer que vai combater a corrupção no país, que vai caçar todos aqueles corruptos, que vai colocar esses corruptos atrás das grades, que o Brasil precisa parar com a corrupção. São discursos que a gente vê muito acontecendo nos dias atuais. Mas e aí, o Collor faz isso? Não. Além de tudo, a inflação dispara. Por quê? Porque o Collor vai ser denunciado por estar envolvido com corrupção, né? E, infelizmente, ele vai acabar sofrendo um impeachment. Mas antes da gente falar do impeachment, o Collor vai ter um plano econômico. Lembra lá que o Juscelino teve um plano chamado Plano de Metas? O Collor vai ter um plano que vai ficar conhecido pelo seu nome, Plano Collor. Sabe qual era esse plano? O plano de confiscar todo o dinheiro que estava nas contas correntes e poupança da população brasileira. Como assim, professora? O Collor simplesmente
vai baixar um decreto que vai dizer o seguinte: olha, o dinheiro que você tem que está na poupança, que está na sua conta corrente, o governo vai pegar por 1 ano. Você não vai poder sacar esse dinheiro. Tinha lá uma forma de você sacar uma parte desse dinheiro, mas a maior parte o governo vai pegar. E assim a gente vai combater a inflação, vamos continuar com o nosso combate à corrupção. Então, na verdade, o Collor pega, confisca todo o dinheiro da conta das pessoas, né? Se vocês quiserem, até dá para ler aqui a reportagem, eu não vou ler para não me estender, mas vocês podem pausar e ler aí como ele fez para pegar todo esse dinheiro das pessoas, né? E todo mundo ficou perplexo. Como assim? Nós elegemos uma pessoa que iria combater a corrupção, que iria combater tudo isso que está aí na nossa política, né? E na verdade, ele não fez nada. A inflação disparou no Brasil, esse dinheiro ficou confiscado. Tem pessoas que até hoje nunca viram esse seu dinheiro de volta, né? E aí, lógico, em meio a denúncias de corrupção, de envolvimento com corrupção, ele foi indiciado, né? E iria sofrer um processo de impeachment. Mas antes que esse processo acontecesse, ele renunciou, né? Abriu mão do seu cargo em 1992, mas o Senado mesmo assim processou, ele foi processado e condenado, né, pelos atos de corrupção. Mas sabe o que aconteceu depois? O Collor voltou para a política. Por quê? Porque infelizmente no Brasil nós não temos muita memória, né, e acabamos esquecendo. Hoje Collor ainda é político, ainda influencia a política brasileira, mesmo, né, tendo renunciado, tendo sido processado. Enfim, E aí, depois de Collor, nós temos então, em 1995, o Fernando Henrique Cardoso, FHC de Fernando Henrique Cardoso, assumindo a presidência. O Fernando Henrique Cardoso vai ser o primeiro presidente a governar por 2 mandatos seguidos, né? Ele vai suceder o Itamar. Sucede, tá escrito errado aí, gente, desculpa, tá? Ele vai suceder o Itamar Franco. Perdão por esse erro aí, agora que eu percebi, e para consertar aqui agora, né, não dá muito jeito, porque senão vai travar a apresentação. Ele vai suceder o Itamar Franco, né, e vai governar por 2 mandatos seguidos. Então ele vai ser o primeiro presidente a ser eleito e reeleito, tá? Dentro dessa política neoliberal, o governo do Fernando Henrique Cardoso vai ser marcado pelas privatizações. Uma das questões que vai ajudar o Fernando Henrique Cardoso a ter sucesso, a ser eleito, né, para o primeiro mandato e reeleito para o segundo mandato, é o chamado Plano Real. Ainda no governo do Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso era um dos ministros, né, como se fosse o ministro da Economia do governo do Itamar Franco, e ele vai implementar o chamado Plano Real, a troca de moedas, né? Nós vamos passar aí, então, a ter uma nova moeda chamada real, que é a moeda que nós temos até hoje, e esse Plano Real vai finalmente começar a controlar, vai possibilitar, né, o controle da inflação no nosso país. E isso acaba sendo um destaque para a campanha do Fernando Henrique Cardoso, e ele vence a primeira e depois a segunda eleição, né, se reelegendo aí e governando até 2002, tá? Em termos de ligação com a indústria, o governo do Fernando Henrique Cardoso é um governo privatista. Deixa eu voltar aqui. É um governo privatista, vai ser marcado pelas privatizações, tá, gente? Eu vou mostrar algumas das empresas que foram privatizadas. Aqui era só para mostrar um pouquinho a inflação antes do Plano Real e depois do Plano Real, né? Então, observa aí que depois da implementação do Plano Real, ali em azul, né, depois de 1995 em diante, essa inflação começa a cair, né, de forma assim histórica. Antes a gente tinha, olha lá, em 93
o pico dessa inflação, né, mais de 2.400% ao ano de inflação. Depois da implementação do Plano Real, você tem uma queda gigantesca dessa inflação, né? Isso vai fazer com que o poder de compra aumente, a população tenha mais estabilidade nos preços, no mercado, né? Antes, você ia no mercado de manhã, o arroz custava um valor. Se você fosse de tarde, ele custava outro. Se você fizesse compra de manhã, você comprava, vamos supor, que você fosse lá no mercado e comprou 10 coisas, né, gastando um valor. Quando você ia de tarde, se você comprasse essas mesmas coisas, você gastava o dobro, por conta dessa alta gigantesca que existia na inflação. Então, o Fernando Henrique consegue contribuir para o controle dessa inflação com a implementação do Plano Real, e aí isso acaba sendo, né, um destaque importante para a sua eleição e para a sua reeleição, né, sendo aí o primeiro a ser eleito 2 vezes. Bom, mas em termos de indústria, né, que é o foco da nossa aula, esse governo é marcado pela privatização, né? O que vai se destacar aí é a venda das empresas estatais construídas, consolidadas lá no governo de Vargas, Juscelino, né? Até mesmo no período da ditadura militar. Essas empresas vão ser vendidas, né? O Brasil vai ser vendido essas empresas vão ser vendidas por um preço muito abaixo do mercado. O discurso era o seguinte: bom, vamos vender as empresas porque assim a gente não tem mais que pagar funcionários públicos, nós não vamos ter gastos com esses funcionários, o Estado começa a ser aquele Estado mínimo da política neoliberal, né? E com o dinheiro dessa empresa a gente paga a dívida externa. Só que isso não aconteceu, né? Várias empresas aí, ó, como a Light, a própria Vale, a Telesp, foram vendidas durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, e essa dívida externa não foi paga, pelo contrário, ela cada vez se acumulava mais, né? E aí tem algumas observações aqui do final do governo Fernando Henrique Cardoso, que vai contribuir, né, para que o seu partido não consiga eleger um novo candidato nas eleições de 2002, tá? Então, o país, no final, né, de 2002, de 2000 em diante, vai entrar numa recessão econômica, né? A venda dessas empresas não adiantou de nada. O Estado perdeu as suas empresas, privatizou essas empresas, os serviços não melhoraram e, ainda por cima, a dívida não foi paga, né? Começa a ter escândalos políticos de corrupção, né, entre os ministros, entre senadores, aliados do Fernando Henrique, e isso acaba manchando ali um pouquinho a imagem, né, do partido do Fernando Henrique Cardoso, já que esses aliados e pessoas do próprio partido estavam envolvidos em corrupção, né? Em 2001, o Brasil vai sofrer uma crise de fornecimento elétrico, né? O famoso apagão, tá? Isso vai afetar a distribuição de energia para várias pessoas, para vários lugares do país. A população teve que reduzir o consumo. A gente tinha que passar algumas horas do dia sem luz, né? Porque a gente tinha que atingir um mínimo de consumo possível, tá? Tanto os comércios, as indústrias, as casas. Então tinha uma determinada hora do dia que você ficava sem luz, até uma nova hora em que essa luz era religada, a distribuição era religada para as pessoas. Então, tudo isso acaba enfraquecendo o governo do Fernando Henrique Cardoso e o seu partido não consegue se reeleger nas eleições de 2002. E aí nós vamos ter em 2002, depois de toda essa privatização, o governo do presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai governar também por 2 mandatos. Então, o governo Lula se estende de 2003 até 2010, né? Ele é eleito e reeleito presidente do país. Bom, o governo do Lula vai ser marcado por uma estabilidade econômica, né, pelo combate da desigualdade social no país. O Lula
também vai ter uma política desenvolvimentista, né? Bem, podemos dizer de alguma forma que encontra semelhanças ali na política do Getúlio Vargas, né? Perdão. Então, vai ser um governo marcado, 2 mandatos marcados por uma estabilidade econômica e por um combate à desigualdade no Brasil, né? E vamos voltar aqui. Aí vocês podem pensar, mas o que isso tem a ver com a indústria, né? Claro que essa estabilidade econômica, ela vai possibilitar um crescimento industrial do nosso país, né? Quanto mais pessoas consomem, quanto mais pessoas têm emprego, quanto mais pessoas consomem, quanto mais elas movimentam essa economia, e essa era a lógica do governo Lula, fazer com que as pessoas tivessem condições de consumir para mover essas indústrias, para mover as empresas. E assim essas empresas cresceriam, iriam gerar mais emprego, essas pessoas teriam dinheiro e continuariam consumindo. E assim você faz a economia crescer, que foi o que aconteceu aí durante os anos do governo, né, dos governos Lula aí, do primeiro e do segundo mandato. Então ele vai investir em programas sociais como o Bolsa Família, para distribuir renda para a população, né? São programas que vão fazer com que a população tenha o mínimo de condições para se manter, né? Então, o Bolsa Família é um programa de distribuição de renda. Ele vai criar o programa Luz para Todos, para levar a luz para o Nordeste. Várias regiões do interior do Nordeste não sabiam, né, o que era ter luz elétrica. Então, eles viviam sem luz, como há muitos anos, né, atrás, antes do surgimento da energia elétrica e da propagação da energia elétrica, as pessoas viviam. E em 2003, as pessoas, já em pleno século XX, no Nordeste, em pleno século XXI já, no Nordeste, as pessoas não tinham energia elétrica. Então, esse programa leva energia elétrica para outros lugares. O programa Fome Zero. Então, vários programas sociais foram feitos, né? Aqui tem um gráfico que mostra o aumento do salário mínimo aí, né? No período do governo do Lula. Vocês podem ver que houve, né, um reajuste, um reajuste bem significativo no governo, no período do governo, né, do Lula aí durante seus 2 mandatos. E aí a gente pode comparar aqui, tem o governo do Fernando Henrique e o governo da Dilma, né, do Fernando Henrique de azul, da Dilma de verde e o governo Lula de vermelho. Vocês podem observar a comparação entre esses governos, né? O PIB, o Produto Interno Bruto, olha como que o Produto Interno Bruto no governo do Lula teve um crescimento, né, ao longo dos anos de governo do Lula de mais de 30%, né? Enquanto nos 2 mandatos do Fernando Henrique, esse crescimento foi de 18%, 18,4%, né? O aumento do salário mínimo, olha como o salário mínimo sofreu mais de 50% de aumento ao longo do período do governo Lula. No governo do Fernando Henrique Cardoso, esse aumento foi de quase 22% e da Dilma ali de 8,6%, né? Então você pode perceber que os anos de governo Lula foram anos de grande prosperidade econômica, de grande crescimento, desenvolvimento econômico para o nosso país, né? E aí em 2010 você tem a eleição da nossa ex-presidente Dilma, né? Que também vai ser eleita e reeleita, tendo então 2 mandatos, sendo seu segundo mandato interrompido, né, por um processo de impeachment que envolve aí várias questões do cenário político do nosso país. Bom, o governo da Dilma vai manter esses programas sociais, vai manter esse desenvolvimento econômico, inclusive o governo Lula vai criar, né, o chamado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que a Dilma vai dar continuidade com o PAC 2, né, Programa de Aceleração do Crescimento, também no governo Dilma, que vai investir em obras de infraestrutura, né, para possibilitar a atração de indústria, espalhando essa indústria pelo país. Então a Dilma mantém aí no seu primeiro mandato
esses programas sociais. Porém, o governo Dilma vai ser marcado principalmente no segundo mandato por uma forte crise econômica que acaba culminando aí no processo de impeachment. E aqui é muito importante destacar que essa crise econômica que atinge o Brasil no final do primeiro mandato da Dilma, em 2013, 2014, já iniciando 2014, 2015, terminando o primeiro mandato, iniciando o segundo mandato. Essa crise econômica, ela começa fora do Brasil, né? Uma crise que novamente tem origem nos Estados Unidos, a crise do setor imobiliário norte-americano, que acaba atingindo as economias do mundo todo, né? E o Brasil, óbvio, não ficou de fora disso. Essa crise chega aqui ao Brasil, causando aí alguns problemas para o nosso país, né? Aqui tem um gráfico para mostrar como no período do Lula e da Dilma houve um aumento significativo do nosso salário mínimo, né? Então o salário mínimo foi crescendo de forma expressiva nesses governos, o que mostra que havia uma estabilidade econômica, uma preocupação com o desenvolvimento social, né? A pobreza no Brasil, ela diminui consideravelmente, tá? Vocês podem perceber que a queda começa ali no ano de 2003, justamente ano do governo Lula, né? Do início do governo Lula, e até o ano de 2014, ela vem em constante queda. Aí a gente percebe que em 2014, quando essa crise realmente se agrava, né, no Brasil, essa crise externa chega no Brasil, você tem novamente o aumento dessa pobreza, né, se reestabelecendo no país. Em 2017, você já vê que há um aumento ali de 11%, né, na proporção ali dos pobres no nosso país. Então, isso mostra como o período de governo do Lula e da Dilma foi marcado por uma estabilidade, por uma distribuição de renda, por uma redução da pobreza no nosso país e, obviamente, né, um desenvolvimento industrial também no nosso país. Mas essa crise econômica acaba, né, essa crise econômica provocada aí pelo setor imobiliário nos Estados Unidos em 2008, atinge o Brasil em 2014 e acaba contribuindo aí para o processo de impeachment da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma. E aí, no lugar da Dilma, vai assumir o seu vice, o Michel Temer, né? Que vai ser, a marca do governo do Temer vai ser a implementação de algumas reformas, como a reforma trabalhista, né? O governo Temer vai ser marcado pelo aumento do desemprego no nosso país. Aqui tem essa imagem fazendo referência à reforma trabalhista, que retirou, né, dos trabalhadores brasileiros vários direitos conquistados lá com o Vargas, né? Quando Vargas implementa a indústria no nosso país, ele vai criar as leis trabalhistas, ou melhor, consolidar, né? Consolidação das leis trabalhistas, a CLT, vai ser criada no governo de Vargas. Essa indústria estava surgindo e ele decide regulamentar esse trabalho. Não é qualquer forma, o trabalhador precisa ter direitos e o Vargas vai consolidar esses direitos, né, na chamada consolidação das leis trabalhistas, na CLT. Vários desses direitos vão ser perdidos com a reforma trabalhista do Temer, né? Enfim, e outras reformas também vão ser propostas pelo Temer, mas diante do cenário de crise que o país vivia, da instabilidade política e econômica, elas ficam aí para o governo posterior, que é o governo do então presidente, né, Jair Bolsonaro, que assume então o governo brasileiro em 2019. Novamente o governo Bolsonaro vai adotar, né, uma política neoliberal no nosso país, com a ideia, né, de privatizar o máximo de indústrias, diminuir o Estado mínimo. Então, esse ano de governo, né, de 2019 e agora esse ano de 2020 do governo Bolsonaro é marcado por essa ideia neoliberal, por essa ideia de privatizar,
né, as indústrias públicas, os setores públicos. E aí a gente pode fazer uma crítica a essa política neoliberal de privatização, né, porque uma das ideias dessa política neoliberal privatista é a de privatizar o sistema de saúde, por exemplo, né? De que a saúde não tem que ser fornecida pelo Estado, ela deve ser privada, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí imagina se a gente vivesse a crise do coronavírus que a gente está vivendo hoje com um sistema de saúde privado, aonde só pode ir ao médico fazer exames quem tem dinheiro. Se você não tem dinheiro para pagar, você vai ficar com uma dívida enorme, né? Nos Estados Unidos é caríssimo você ir ao médico por um resfriado, por exemplo, né? Uma injeção, a consulta, tudo aquilo ali vai se gerar uma conta de não sei quantos mil dólares, né? Imagina a gente ir ao médico agora, em meio à crise do coronavírus, né? Alguns hospitais, por exemplo, aumentaram absurdamente o preço das consultas. Tem hospitais que estão cobrando 5 mil reais para você passar 6 horas no hospital, né? Sendo atendido, para você ser atendido, eles estão cobrando 5 mil reais. Se você tiver que tomar remédio, você vai pagar. Se você tiver que fazer nebulização, você vai pagar. Se você ficar internado, você vai pagar. Imagina essa lógica privatista do modelo neoliberal privatizando o nosso SUS, né? Por isso que é importante que o Estado intervenha na economia a fim de garantir os direitos sociais da população, saúde, educação, trabalho, né? Tudo isso precisa ser garantido pelo governo. E aí você tem uma onda de privatizações que o governo quer trazer para o nosso país, né? Então, várias empresas aí que estão na mira da privatização do governo, que pelo governo Bolsonaro são vendidas para o capital privado, né? E deixam de pertencer aí, então, ao governo. Outra marca que aí influencia diretamente no nosso desenvolvimento industrial, na nossa economia, é a alta do dólar, né, no governo Bolsonaro. Então, quando a ex-presidente Dilma é derrubada no processo de impeachment, se questionava muito, né, que o dólar havia subido de forma inaceitável no seu governo. E realmente houve um aumento do dólar no governo Dilma, né, atingindo 2 e pouco, né, que era o valor do dólar no final do governo Dilma. Hoje nós temos, né, essa imagem aí é do dia 14 de maio, nós temos o dólar sendo vendido aí a R$ 5,87. Então, se você quer adquirir $1, você tem que ter R$ 5,87, né? Provavelmente está nessa faixa, hoje pode ser que esteja um pouco menos, pode ser que esteja um pouco mais, é provável até que esteja um pouco mais, diante do cenário político do Brasil, mas hoje nós temos o dólar a 5,87. Então a gente reclamava do dólar a 2 e pouco no governo Dilma e hoje nós temos o dólar a 5,87. Né? Então são algumas questões que vão influenciar na indústria, como que há investimento, como que há desenvolvimento. Então a gente está tendo aí, na verdade, uma retração no nosso desenvolvimento, uma estagnação no nosso desenvolvimento econômico aí, desde o governo Temer e agora no governo Bolsonaro, muito forte da nossa economia. A economia não está crescendo, não está se desenvolvendo, pelo contrário, né? A proporção aí de pobres, de pessoas que estão entrando na linha da pobreza, que estão desempregadas, o desemprego aumentou de forma gigantesca nesse período aí do governo Temer e do governo Bolsonaro, né? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficar por aqui. Esqueci de botar aquele desenho no final para dar um tchau para vocês de forma mais descontraída, mais divertida, né? Peço desculpas aí a vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, por favor, leva para a aula ao vivo. É importante a participação de vocês, tá? Eu vou estar no chat, tem outros professores no chat. A professora Tamires vai estar dando aula. E aí, ou outro professor, né? Não sei se será a professora Tamires, pode ser que a gente tenha outros professores também dando aula, nunca se sabe. Mas eu vou estar no chat, eu espero a participação de vocês, tá? Muito obrigado para quem assistiu até o final.
E a gente se vê lá no chat e numa nova oportunidade aqui com vocês, tá certo? Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem, se protejam, que logo, logo tudo isso vai passar, tá? Um grande abraço e tchau, tchau para todos.